O que é oração? Oração é abrir a alma, respirar a alma. Mas muitos falam assim, é a comunhão com Deus, diálogo íntimo com o Criador, através da fé. Abrir a alma para Deus, expressando sentimento, louvor e adoração. Em busca da direção, fortalecimento da fé, e interceder também pelos outros, uns pelos outros. Como diz na Bíblia, em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Nós devemos fazer isso, orar sem cessar. Desde que ele dorme, desde que acorda, desde que faz o jejum, né, desde que sai de casa, estamos sempre em oração, conversando com Deus. Né? E ali os motivos vão aparecendo. Motivo de agradecimento, pedir por alguém na rua que você vê, a necessidade dele. Tá? Temos ver uma paisagem bonita, você agradece a Deus por estar ali, uma árvore bonita, uma árvore frutífera, seja o que for, você vai na comunhão. Quem inventou isso? Foi Deus. Sim, foi Deus que inventou isso aí. Lembra lá no jardim? Que Deus, todos os dias, na viração do dia, ele ia lá conversar com Adão e com Eva. Todo dia. Deus gosta de conversar conosco. Sabe? E nós devemos desenvolver esse relacionamento com Deus. Ó, que bênção. Mas tem orações que Deus não ouve. Se eu vou pedir para o meu agradecimento próprio, alguma coisa, Deus não vai atender. Se eu vou pedir alguma coisa que vai ferir alguém, ou que vai prejudicar alguém, Deus não vai ouvir. Né? Se eu também vou falar com Deus algo que aquilo pode magoar alguma pessoa, mas eu quero para mim, não, Deus não vai ouvir isso. Mas o que me preocupa também são classe de pessoas que Deus colocou na Bíblia que ele não ouve. Vamos abrir a nossa Bíblia em São João 9,31. Em São João 9,31 você vai ver a definição de duas classes. Uma classe que Deus atende a oração e outra classe que Deus não atende a oração. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Opa, está aí. Deus não atende a pecadores. Está escrito aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Deus não atende a pecadores. A quem Deus atende? A que pratica a vontade, a esse atende. Que bênção, né? E com isso fizemos uma divisão. Pecadores e aqueles que praticam a vontade de Deus. Aí a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para entender. Por quê? Porque na Bíblia fala que Davi disse que nasceu em pecado. Aí a gente vai continuar vendo, vai ver que Paulo falou que era o maior dos pecadores, né? A gente vai ter essa dificuldade. Puxa, como vou entender isso? Sendo que Deus não atende oração de pecador? Olha, para entender isso, a gente vai ter que voltar lá no Gênesis. Vamos ter que voltar lá no Gênesis para entender. Porque existe o pecado, da natureza pecaminosa, que nos leva a pecar. Mas se eu continuar no pecado, aí eu sou pecador. Mas se eu não continuar no pecado, pedir perdão a Deus, fui perdoado. Foi por isso que Deus veio morrer, não foi? Para nos perdoar. Então, eu não sou pecador. Eu vou cometer pecado de novo. Eu vou pedir perdão. Agora, se eu continuar no pecado, aí sim eu serei um pecador. E aí, se não adianta orar, meu irmão. Tem algum pecado oculto, pecado acariciado?
seja o que for. Não adianta, Deus está escrito aqui que é a palavra de Deus que não atende a pecadores. Mas vamos entender melhor isso quando nós retornarmos ao Gênesis. Gênesis 1, capítulo 26. Capítulo 1, versículo 26. Vamos entender lá que Deus fala. Também disse o Senhor, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Nós somos a semelhança e imagem de Deus. Portanto, nós temos a natureza. Que natureza nós temos? A natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus? Aí nós vamos ter que ir lá em 1 São João 4, 8, que diz assim, ó, Deus é amor. Você não precisa ler, você já sabe disso. Deus é amor. Opa. Então, a natureza que nós temos, original, foi a natureza amorosa. Deus colocou a natureza amorosa em nós. Mas como é que nós adquirimos essa natureza pecaminosa? O pecado, a transgressão da lei. Aí adquirimos a natureza pecaminosa. E desde então, meu amigo, desde então há uma luta. Há uma luta, há uma guerra. A natureza amorosa de Deus, original, com a natureza pecaminosa do inimigo. Essa é uma luta. É o que o verso aqui em São João está falando. Há uma luta. A natureza amorosa de Deus contra a natureza pecaminosa do inimigo de Deus. E nós temos essas duas naturezas e é uma luta, é uma briga. E o que nós devemos fazer? Fortalecer a natureza amorosa de Deus. E como se fortalece essa natureza? Através da comunhão. A comunhão, oração, falar com Deus, isso vai fortalecer essa natureza para nós sermos atendidos às nossas orações, né? Agora, irmãos, porque Isaías fala que as nossas transgressões fazem separações. Nossas transgressões fazem separações. Provérbio diz, aquele que desvia da lei, é justamente o pecador quebra a lei de Deus. Se desviares da lei de Deus, até as vossas orações são abomináveis. Aqui em Provérbios 28, 9. Queridos, nós devemos orar. Mas nós sabemos orar? Segundo a Bíblia, em Tiago, diz o quê? Que Tiago 4, 3. Não sabemos orar porque pedimos mal. Pedimos mal. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Devemos aprender a orar. O que eu devo pedir na oração para ser atendido? Já vimos que temos que lutar com a natureza, uma delas. E o que devemos fazer para ser atendido? É pedir aquilo que Deus prometeu. Se eu peço as coisas que Deus prometeu, olha, Deus não mente. Números 23, 19, diz assim, ó, Deus não é homem para que minta. Deus não mente, irmãos. Ele não mente. Se Ele prometeu, é porque Ele quer cumprir. E pesquisei ali, no Google, como falou a Noemi, pesquisei e disse que na Bíblia tem 8.800 promessas. Puxa vida, o que é que eu posso pedir a Deus que Ele já prometeu? 8.800 promessas, é muita promessa. Deus prometeu tudo o que você pensar. Saúde, prosperidade, seja o que você pensar. Deus prometeu, foi Ele que prometeu. Você não está fazendo um jogo com Deus. Não. Você não está pedindo, Deus, eu vou te servir para o Senhor me dar aquilo. Não. Ele te prometeu muito antes. Ele te prometeu muito antes.
Saúde. Salmo 103, 3. Deus sara todas as nossas enfermidades. Puxa. Deus sara todas as nossas enfermidades. Você não confia em Deus? Está escrito na Bíblia. Em Êxodo 15, 26, nos orienta a fazer a vontade de Deus, a tentar os seus caminhos, que Ele nos trará a cura. Êxodo 15, 26. Atenta-se à vontade de Deus. Atenta-se à palavra de Deus, os caminhos de Deus. E Ele trará a cura. Está escrito aqui, Ele não mente. É isso que Ele quer para os seus filhos. Atos 3,16. Pela fé terá saúde. Uau! Provérbios 3,8. Deus promete saúde para você e para mim. Que eu gosto muito também, Jeremias 33,6. Que Deus traz saúde, cura. Queridos, Deus se propõe a fazer tudo isso pelos seus filhos. É Ele que está propondo. Nós devemos confiar e fazer o quê? Ser filhos de Deus. E como fazer para ser filho de Deus? É ter o Espírito de Deus. Muitos, infelizmente, não têm esse Espírito de Deus. Tem um espírito humano. Como eu falei, natureza amorosa de Deus, natureza pecaminosa do inimigo de Deus. As pessoas, às vezes, não pensam em ficar nessa daqui, ó, um pouco aqui, um pouco ali, acarento essa aqui, e pensam aqui, mas só que não é assim que funciona. Não. Por quê? Porque vai vencer, um dos dois vai vencer. Quem comigo não ajunta, espalha. Uma das duas naturezas vão vencer. E isso aconteceu no passado. Aconteceu no dilúvio. Deus ali foi juízo de Deus. E o juízo de Deus foi para quem? Foi para matar os filhos dele? Não. Matar os filhos do diabo. A natureza pecaminosa havia vencido ali. Aí Deus teve que fazer justiça. Aconteceu em Sodoma e Gomorra. Justiça de Deus. E, queridos, está muito próximo para acontecer de novo a justiça de Deus. Por volta da volta de Jesus. E vai acontecer de novo. Deus promete até prosperidade. Quantos versos aqui, olha. Provérbios 10, 22. Bênçãos do Senhor traz riquezas. Filipenses 4, 19. Deus supre todas as nossas necessidades. Esse eu gosto muito. Deus supre todas as nossas necessidades. Anota aí, Filipenses 4, 19. Deus supre todas as nossas necessidades. Está falando aqui só alguma necessidade? Só a metade das nossas necessidades? Não. São todas as necessidades. Deus supre todas as nossas necessidades. 2 Coríntios 9, 8, Deus promete prosperidade. Deuteronômio 28. Deuteronômio é um livro muito bonito. Deus promete muito ali. Você tem que ler Deuteronômio. Deus promete muito. Salmos 25, 13. Salmos 67, 6. Provérbios 16, 3. Confia no Senhor. E Ele vai te abençoar, irmãos. Ele vai te ajudar. Porque faz parte da natureza amorosa de Deus. Paz. São João 14, 27, aí de próprio Jesus fala, falando da paz que Ele vai nos dar. Isaías 26, 3, Isaías 32, 17, alguns versículos apenas, irmãos. Filipenses 4, 7, Deus dá paz aos corações. Ó, amados, felicidade, muitos versos sobre felicidade. 1 Pedro 1, 8, diz ali que Deus nos alegra com alegria indizível. Alegria indizível o quê, meu irmão? Você não sabe dizer. Alegria indizível, não tem como você dizer. Alegria, felicidade que Deus está se propondo a nos dar. Tudo que tiver necessidade, Deus
é um Deus justo. Eu gosto muito do Salmo 37, que diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Olha, às vezes não dá muito certo as coisas porque a gente quer resolver, né? A gente fala, não, eu vou dar o meu jeitinho. Eu entrego, mas não entrego tudo. Opa, está escrito entrega. Entregar é entregar, amigo. Entrega o teu caminho, tua luta, tuas dificuldades. Entrega ao Senhor e confia nele. Ele diz, confia nele que o mais ele fará. Queridos, Deus está ansioso para nos ajudar. Está ansioso para querer assumir o comando, os destinos desse mundo, que o mundo jaz o maligno. Muitas pessoas estão sofrendo, irmãos. Muitas pessoas estão sofrendo. Eu já contei várias experiências para vocês. Sabe? Desde que eu mudei a minha oração, as coisas começam a acontecer na minha vida. Começam a aparecer pessoas que precisam ali que eu seja uma bênção na vida dela. Eu mudei. Antes, eu orava pedindo as bênçãos de Deus. A gente sempre pede, né? Não é errado, a gente está ali. Mas eu mudei. Eu peço para que Deus me abençoe a ser uma bênção na vida de alguém. Eu peço para que Deus me abençoe a ser a diferença na vida de alguém. Sabe, com isso quem está ganhando sou eu. Cada vez que eu ajudo alguém, cada vez que eu faço alguma coisa por alguém, é eu que estou ganhando. É eu que estou ganhando. Chegou um rapaz, né, e necessitado. Eu vi pelo jeito dele, chinelo, todo pé sujo, assim, sabe, a gente vai tirando o raio-x da pessoa, olhando, você olha assim, você já dá um raio-x, né, Catarina? A Catarina sabe como é que é, a gente conhece, a gente ajuda as pessoas na rua, a gente vê como é que é as coisas, a gente olha assim, já dá aquele raio-x. Todo necessitado ali, eu falei, puxa vida. Aí ele disse, tem alguma coisa para comer? Eu falei, eu tenho sim, eu vou te arrumar. Senta aí. Aí peguei, dei para ele lá, ele comeu, né? Eu vi que estava com fome ali. Aí eu falei, poxa vida, eu dei a comida para ele, vai comer, vai embora, vai continuar tudo a mesma coisa. Deu fome, vai parar, vai pedir comida para outra pessoa e vai continuar a mesma coisa. Aí eu cheguei para ele e falei, escuta, você não quer mudar de vida? Ele olhou para mim, claro, mas nós não consegue, a gente não consegue. Eu falei, rapaz, você pode mudar de vida. Depende de você. Porque Deus, Ele tem uma regra. Ele vai ajudar aqueles que querem ser filhos de Deus, que querem seguir os caminhos de Deus. Ele vai ajudar essas pessoas que Ele prometeu ajudar. E se você quiser, Deus vai te ajudar. Se você quiser, você pode entregar a tua vida na mão de Deus também. Ele ficou olhando para mim assim, claro. Você não quer um emprego, vai trabalhar, ele não quer a família, você não quer essas coisas também que todo mundo tem, você também não quer? Quero. Mas o vício me tirou tudo. O vício me tirou tudo isso que o senhor está falando. Eu fico na rua, meus. Eu falo, amigo, eu falei para ele, você pode, basta você querer. Ele olhou para mim, mais uma vez ficou olhando, eu falei, olha, posso te ajudar? Claro, eu quero. Eu vi realmente que ele queria, eu joguei palavras ali com ele, eu vi que ele queria. Aí eu falei, faz o seguinte, você sai daqui, tem uma rua ali, que tem um bazar da igreja católica, que é Nossa Senhora de Fátima, se não me engano. Lá tem um bazar, lá que toda terça-feira, coincidentemente era na terça-feira. Eu falei, você vai lá nesse bazar, e fala para a moça lá, que estiver lá, você fala assim, olha, eu quero mudar de vida, decidi que vou mudar de vida, estou precisando de roupa, sapato, eu estou precisando. O moço falou ali que vocês podem me ajudar. Será que vocês vão me ajudar? Fala assim para eles. Eu expliquei para ele, eu falei, eu vou lá agora. Eu falei, olha que bênção, eu senti brilho nos olhos daquele rapaz de novo, eu senti que ele estava confiando, ele foi. Tudo bem, eu continuei ali minha atividade, fiz uma coisa, fiz outra. Né? Aí, de repente, na hora que eu olho, assim, o rapaz
todo arrumadinho, rapaz, com um sapato, um negócio. Rapaz, eu falei, não te conheci. Realmente, mudou mesmo. Eu falei, nem te conhecia. Eu falei, agora eu acho que dá para me conseguir um emprego, moço. Eu falei, vai dar para você conseguir um emprego, porque você está confiando que vai conseguir um emprego. Você vai conseguir emprego, sim, você vai conseguir mais que isso. Ele falou, obrigado, moço. Eu falei, mas não acabou ainda. Você comeu, você está arrumadinho, mas falta o mais importante. É a palavra de Deus. Se a gente der só comida, se der só vestimento, ali vai ser só o externo, né? Só comida está certo que vai alimentar, mas tem um alimento verdadeiro que é a palavra de Deus. Eu abri Isaías e ali eu li para ele um verso. Eu li para ele as palavras da Bíblia, mudou tudo. Mudou quando começando a ler, eu sentia que vinha lágrima nos olhos dele. Eu li, olha, Deus, não temas, eu te ajudarei. Não se assombres, eu estarei contigo. Eu sou o Deus justo, fiel. Aquilo mudou a vida daquele rapaz. A comida e a roupa mudou mais ou menos, mas as palavras de Deus mudou total. Parece que entrou dentro dele ali aquelas palavras. Realmente, Deus é maravilhoso. Olha, ele veio lágrima nos olhos dele, começou a chorar. Eu falei, rapaz, olha, você vai conseguir. É difícil, mas você vai conseguir, porque Deus vai dirigir a sua vida daqui para frente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele vai fazer por você. O meu desejo nessa noite é que nós viemos cada dia mais entregar a nossa vida a Jesus. Confiar no Deus verdadeiro que nós temos. Confie. Está difícil? Vamos confiar. Mas não acabou ainda. Sabe? Às vezes a gente se sente muito pequenino. Não vai dar para mim. Está difícil. Só o Senhor pode. E realmente a luta não é sua nem minha. A luta é de Deus. E Ele prometeu vitória. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará por ti e por mim. Amém.